Olá, colegas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenham todos aí um ótimo dia e que Deus esteja abençoando você e a sua família. Vamos começar? Vamos estudar? Já pegou o seu material? Já está com ele na mão aí? Hoje eu vou precisar que você pegue aí o seu caderno, nós vamos fazer algumas anotações e você sabe da importância de estar aí com o seu caderno atualizado. Então, eu convido a você, neste momento, ao assistir essa aula, que você pegue o seu material, você pegue o seu caderno e venha comigo aqui para a gente estudar aqui um pouco mais. Observe que o conteúdo agora que nós vamos estudar é o conteúdo de hidrólise salina. Esse é um conteúdo muito importante aí no Enem, sabe? A gente vai precisar desconstruir alguns conceitos que nós também estamos muitas vezes em nossa mente, para que a gente possa entender com mais precisão esse conteúdo aqui de hidrólise, então, salina. Como a gente já viu anteriormente aí, no primeiro ano, a gente estudou que uma solução ácida, não é? Quando reage com uma solução básica, não é? Obtém-se, então, o sal mais água. O produto dessa reação vai ser sal mais água. Ao nome desta reação, a gente chama-se de reação de neutralização. Em algumas literaturas, você vai ver que chama de neutralização total ou salificação. Mas a pergunta é, olha só, se eu tenho lá que ácido mais base produz sal mais água, então, quando eu quero neutralizar um ácido, eu utilizo uma base. Quando eu quero neutralizar uma base, eu utilizo um ácido. E esta reação de neutralização total, este sal formado tem características ácidas, básicas ou neutras? Olha só, se nós olharmos pelo título, já que seria neutralização total, este sal formado deveria ter características neutras? Deveria. Mas esse sal formado, ele pode ter propriedades ácidas, básicas ou neutras. Então, é basicamente isso que nós vamos estudar, então, em hidrólise salina. Lembrando que hidrólise, então, água, não é? Adicionar o quê? Água. Hidrólise, então, a adição de água. Então, fique bastante atento aqui nessas aulas. Olha só, a gente já viu aí, nesse assunto anterior, onde a gente falou lá das funções, de novo, relembramos algumas funções químicas, aí vimos os conceitos de Bronsted-Lowry, vimos os conceitos de Lyons, e vimos o conceito também de arrênios, não é? E aí a gente recordou alguma coisa aí sobre isso aí. Então, a gente viu lá que o ácido, ele pode ser forte, moderado ou fraco, né? Pode voltar um pouquinho aí o seu material que você vai ver. Então, quais são os ácidos fortes? Aí eu preciso separar hidrácidos de oxiácidos. Eu tenho 3 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. São 3 hidrácidos fortes. Moderados, só tem um, HF. Os demais vão ser considerados o quê? Fracos. Isso são para hidrácidos. Se você recordar, hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem, então, oxigênio. Já para os oxiácidos, existe uma regra muito simples. Existe uma maneira da gente também verificar por número de oxidação. Como o NOx, número de oxidação, a gente vai estudar também ainda essa unidade, a gente vai explicar, então, utilizando aquela regrinha que é subtrair a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Se o resultado for 2 ou 3, esse ácido vai ser forte. Se o resultado for 1, esse ácido vai ser moderado, lembrando que tem a exceção do H2CO3, que é o ácido carbônico. E se der 0, ele vai ser considerado, então, fraco, incluindo o H2CO3, o ácido carbônico. Então, essa é a regra para a gente ver, então, a força dos ácidos. E aí, essa partezinha aí, eu já deixei aí copiado aí para vocês aí no caderno, nessa unidade passada.
E a força das bases? Como é que eu vou saber, então, a força de uma base? Essa parte eu não copiei, então eu vou explicar para você aqui, ó, força de uma base. Lembrando que esse assunto foi estudado no primeiro ano, então é bem provável que você esteja relembrando agora deste conteúdo que foi estudado no primeiro ano. Então, a força de uma base. Então, nós temos bases fortes e nós temos também bases fracas, tá certo? Quais são as bases fortes, então? São as bases da família 1 e 2, então, é o grupo 1 e 2. Só tem uma exceção aqui, que é o Mg, que está na família 2, tá bom? Fracas, quais são as fracas? São as demais, tá bom? As demais são consideradas fracas, incluindo aqui, então, o Mg. Então, nós vamos considerar desta forma aqui, então, a força de uma base, tá bom? Para a gente ver agora quem é um ácido forte, quem é uma base forte, ou se ele é fraco, ou se ele... Então, é muito importante que você, então, saiba disso aqui. Lembrando que os ácidos e as bases fortes, né, são chamados de eletrólitos fortes. Lembrando que eletrólito, né, quando você tem aí ele dissolvido em água, quer dizer, em solução aquosa, ele permite, então, a passagem de corrente elétrica, tá certo? Então, ácidos e bases fortes são aqueles que, quando em solução aquosa, possui elevado grau de ionização. É aquele alfazinho, não é? O alfa igual a 1, né? Fazendo com que apresente na sua forma iônica. Então, por sua vez, os ácidos e as bases fracas, são os eletrólitos, então, fracos, em solução aquosa, ele apresenta, então, baixo grau de ionização. Então, esse alfa agora vai ser igual a 0, então, apresentando-se, então, na sua fórmula molecular. Os sais são considerados compostos iônicos, né? Porque metal mais ametal, ok. Por isso, podemos escrever a reação de hidrólise, então, para esses cátions e para os ânions, de uma forma diferente, é o que nós vamos ver a partir de agora. Lembrando o seguinte, vou tentar resumir aqui de uma forma bastante simples, para que você possa identificar, então, a característica, então, desse sal formado. Se tem características ácidas, básicas ou neutras. Bora ver essa relação, então, entre ácido e base. Deixa eu dar uma recordada com vocês aqui, porque vocês aprenderam lá a reação de neutralização no primeiro ano. A reação de neutralização. E nessa reação de neutralização, você colocou assim, ó, ácido mais base produz o quê? Sal e água. Sal mais água. Já que eu estou agora falando de uma hidrólise salina, então essa é a reação de neutralização. E a reação, então, a reação de hidrólise salina é o inverso, porque hidrólise é fazer colocar o quê? Água. Então, a reação de hidrólise vai ser o quê? Sal mais água vai produzir o quê? Vai produzir ácido mais base. Tá vendo que simples? Então, agora, nós vamos estar fazendo o inverso. Agora, nós vamos estar fazendo o inverso. De uma forma simples, de uma forma prática, para você olhar para o sal, para você definir se aquele sal tem características ácidas, básicas ou neutras. Nós vamos aprender, então, agora. Bom? Atualiza aí, já atualizou o seu material? Já atualizou aí? Já copiou essa parte aí? Vou apagar essa página aqui, então, para a gente fazer outra, tá certo? Então,
Deixa atualizado aí, ok? Deixa atualizado. Bora lá, então. Agora, vamos ver o primeiro, que é o sal derivado. Vamos ver o sal derivado de ácido forte e base fraca. De ácido forte e... Não, vou botar em base forte primeiro. Bora lá. Fazer aqui de ácido forte e base forte. Eu vou pegar o sal aqui mais conhecido por todos, é o sal mais comum, que é o sal de cozinha, é o NaCl. Lembrando, nós estamos falando aqui de hidrólise. Hidrólise é adicionar o quê? Água. Como nós vimos aí anteriormente, se ácido mais base dá sal mais água, então sal mais água vai ter que dar o quê? Ácido mais base. E agora, professor? Quem vai ser o ácido e quem vai ser a base? Vamos ver agora. O ácido aqui, gente, vai ser o HCl. Por que o ácido vai ser o HCl? Porque esse ânion, o ânion que vem lá, tá vendo o ânion aqui, ó, do sal, ele vem do ácido. O ânion aqui, então ele vem do ácido. Então o ânion é Cl, Cl está aqui. Já que é um ácido, gente, todo ácido vai ter o quê? Hidrogênio, lá no conceito de arrênios. Muito bem, mas a base, quem vai ser a base? A base vai ser NaOH. Por que, professor, a base vai ser NaOH? Porque o cátion, está vendo aqui do sal, sempre vem da base. Então, não esqueça, para formular o sal, olha a formulação do sal, deixa eu botar aqui, ó. Formulação, deixa eu botar mais embaixo para não atrapalhar, eu vou precisar aqui ainda. Aqui, ó, formulação do sal. Só que você não pode esquecer, ó, o cátion vem da base, o cátion vem da base, e o ânion vem do ácido. Tá certo? Então, cátion da base e ânion do ácido. Então, eu escrevi ali o ácido e escrevi a base. Observe que essa reação já está balanceada. E agora, a partir daí, o que é que eu faço? Simples. Vamos ver a força deles agora. Vamos ver a força deles. Qual é a força do HCl? HCl é forte. Como é que eu sei que o HCl é forte? Olha o seu caderno aí nas aulas anteriores aí, ó. HCl, HBr e HI. É considerado um ácido o quê? Forte. E o NaOH? Olha, o NaOH é uma base, e base a gente olha pela família. O Na está na família 1 da tabela periódica. Confira na sua tabela periódica aí. Então, já que o Na está na família 1, ele também vai ser o quê? Forte. Você já brincou com aquela brincadeira de cabo de guerra? Já viu? Se as duas equipes são fortes, quem é que ganha? Ninguém, quem vai ficar um puxando para o lado, puxando para o outro. Sempre vai levar vantagem o mais forte. Neste caso aqui, já que os dois são fortes, ninguém leva vantagem. Ninguém leva vantagem. Então, a gente diz que este sal aqui, ele tem o pH igual a 7. Ele vai ser neutro, ninguém vai ganhar. Então, esse sal aqui tem características o que? Neutras. Então, é neutro, gente. Entendeu? Então, leva vantagem o forte. Se o ácido fosse forte, somente o ácido fosse forte, pH ácido. Se a base, somente a base fosse forte, pH básico. E quando os dois são fortes? Quando os dois são fortes, ninguém ganha. Então, pH neutro. E você já aprendeu que o pH neutro é igual a 7. Toda vez que isto ocorre, toda vez que a gente fala assim, olha a questão, olha, o pH deu neutro, não é? Foi ácido forte e base forte, o pH foi neutro. Então, a gente fala o seguinte, toda vez que isso ocorrer, deixa eu colocar uma observação aqui, porque é importante. Então, um sal originado de um ácido forte,
e uma base forte, nós falamos o seguinte: não sofrerá hidrólise. Então, não sofre hidrólise. Tá certo? Então, somente quando ele for o quê? Neutro. Somente quando for neutro. Tá beleza, galerinha? Então, valeu mesmo. Bons estudos aí a todos e até a próxima aula. Valeu!